E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um resumo semanal de fatos históricos. Hoje, vamos mergulhar em eventos que marcaram época e mudaram o rumo da história. Preparem-se para uma viagem no tempo. O planeta Terra, um palco enorme onde a história se desenrola há milhares de anos. Civilizações nascem e desaparecem, deixando para trás um legado de glórias e tragédias. Das margens do Bósforo às ruas de Paris, das pirâmides do Egito às profundezas do Atlântico Norte, vamos desvendar os mistérios e maravilhas do passado. Venham comigo nessa aventura épica, enquanto revelamos as histórias por trás dos eventos que moldaram o nosso mundo. Nossa expedição começa em 1453, às margens do Bósforo, onde a outrora poderosa Constantinopla enfrentava seus últimos dias. Por séculos, a cidade resistiu bravamente a inúmeros invasores. Suas muralhas imponentes pareciam intransponíveis, tipo um forte Apache. Mas um novo poder se levantava no leste, o Império Otomano, liderado pelo ambicioso sultão Mehmed II. Por 53 dias e noites, os otomanos lançaram um ataque implacável, usando canhões gigantescos e táticas inovadoras. As muralhas de Constantinopla, antes consideradas invencíveis, finalmente ruíram sob a força otomana. A queda de Constantinopla não foi apenas uma derrota militar, mas um terremoto geopolítico que sacudiu a Europa e a Ásia. O Império Bizantino, herdeiro de Roma, chegava ao fim, abrindo caminho para uma nova era. Com a conquista de Constantinopla, Mehmed II consolidou o Império Otomano como a potência dominante no Mediterrâneo Oriental. Vamos ao coração da América do Sul, onde um conflito devastador deixou uma cicatriz profunda na história do continente: a Guerra do Paraguai. De 1864 a 1870, o Paraguai, liderado por Francisco Solano Lopes, enfrentou Brasil, Argentina e Uruguai. O Paraguai passou por uma modernização acelerada, buscando destaque regional. As ambições de Lopes e tensões geopolíticas levaram a uma guerra total. O conflito devastou o Paraguai, dizimando sua população e economia. A Guerra do Paraguai foi brutal, marcada por batalhas sangrentas e muitas mortes. O Paraguai, apesar da resistência, não superou a Tríplice Aliança. As consequências foram profundas, redesenhando o mapa e deixando feridas duradouras. Nossa próxima parada é em um dos períodos mais sombrios da história humana, a época da Peste Negra. No século XIV, uma pandemia devastadora, causada pela bactéria Yersinia pestis, varreu a Ásia, Europa e África, deixando um rastro de morte e desespero inimagináveis. Uma verdadeira tragédia. Estima-se que a peste negra tenha matado dezenas de milhões de pessoas, devastando populações inteiras e transformando a ordem social da época. Imaginem cidades inteiras se tornando cemitérios a céu aberto, o ar irrespirável com o cheiro da morte. Médicos, usando máscaras bizarras em forma de bico de pássaro e roupas longas e escuras, vagavam pelas ruas, impotentes para deter o avanço implacável da doença. A peste negra não escolhia suas vítimas, ricos ou pobres, jovens ou velhos, todos eram vulneráveis. A morte se tornou algo comum, lançando uma sombra de medo e desespero sobre a civilização medieval. A pandemia teve um impacto avassalador na Europa, abalando a estrutura social medieval e desafiando a autoridade da Igreja Católica. Nossa viagem nos leva agora para as areias escaldantes do Egito, onde se erguem as majestosas Grandes Pirâmides de Gizé. Construídas como tumbas grandiosas para os faraós, inspiram admiração e mistério. A Grande Pirâmide de Quéops é uma obra-prima da engenharia. Composta por milhões de blocos de pedra, se eleva a 147 metros. As pirâmides são cápsulas do tempo, guardando segredos dos antigos egípcios. Nossa expedição nos leva ao misterioso Triângulo das Bermudas. Localizado no Atlântico entre Miami,
Porto Rico e Bermudas, é famoso por desaparecimentos misteriosos. No século XX, relatos de navios desaparecendo, bússolas pirando e interferências bizarras aumentaram sua fama. O desaparecimento do voo 19 em 1945 consolidou o mistério na cultura popular. Teorias variam de portais dimensionais a condições climáticas extremas. O Triângulo das Bermudas continua a fascinar e intrigar, lembrando-nos dos mistérios do nosso planeta. Nossa viagem nos leva ao coração da Europa, onde, em 1789, uma revolução incendiou a França. A Revolução Francesa, um turbilhão de ideias iluministas e revolta social, moldou a democracia moderna. A França do século XVIII era uma sociedade extremamente desigual. A nobreza e o clero viviam no luxo, enquanto o povo carregava o peso dos impostos. Em 14 de julho de 1789, a Bastilha foi tomada pelo povo de Paris, marcando o início da Revolução. Nossa aventura nos leva agora para o Atlântico Norte, onde, na noite de 14 de abril de 1912, uma tragédia marítima chocou o mundo. O RMS Titanic, o maior e mais luxuoso navio já construído na época, afundou após colidir com um iceberg em sua viagem inaugural. O Titanic, considerado uma maravilha da engenharia naval, era um símbolo da riqueza e da confiança da era industrial. Ninguém podia imaginar que o navio, considerado inafundável, teria um fim trágico nas profundezas do Atlântico. Às 2h20 da madrugada de 15 de abril, o Titanic se partiu em dois e afundou no oceano. E assim termina nossa jornada pelo tempo, explorando eventos que mudaram o rumo da história humana. Da queda de impérios a pandemias devastadoras, da genialidade humana à arrogância que pode levar à tragédia. O passado nos ensina lições valiosas para o presente e o futuro. Ao estudarmos história, não apenas aprendemos sobre o passado, mas também entendemos melhor quem somos, como indivíduos e como sociedade. A história nos lembra que somos parte de algo muito maior que nós mesmos, conectados aos que vieram antes de nós e aos que virão depois. Que possamos aprender com os erros e acertos do passado, buscando construir um futuro mais justo, pacífico e sustentável para todos. Esses foram os eventos históricos que exploramos nesta semana. Cada um deles deixou sua marca na história, moldando o mundo em que vivemos hoje. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo interessante. Até a próxima!